Fala pessoal, então tentando trazer uma análise rápida aqui, um pouquinho de menu, um pouquinho de tentar trazer de alguma forma meio dinâmica a explicação da tática para vocês estarem jogando aí no PES com a tática real da seleção brasileira. Faz tempo que eu não faço vídeo desse jeito, né? Mas vamos tentar adaptar e ir acertando aí, vocês vão falando como vocês acharam que ficou aí. Tentar fazer uma coisa meio corrida aqui, não sei como vai ficar muito a edição, mas aí eu vou adaptando do jeito que vocês acharem melhor, beleza? Então, partindo aqui dos 11 inicial, que eu acredito que seja da seleção brasileira e baseado nos amistosos, né, que o Ancelotti fez, ele acabou em alguns momentos colocando o Paquetá para jogar ali no meio, puxando mais talvez para um 4-2-3-1, uma coisa mais diferente ali, um 4-2-2-2 talvez, um time bem móvel, mas aí eu vou trabalhar aqui com um 4-2-4 e aí se a seleção mudar, aí durante a Copa, mudar a formação, mudar o estilo, que sempre acaba mudando alguma coisa, né? O Ancelotti com certeza vai estar fazendo os ajustes aí para deixar a seleção mais equilibrada, mais sólida aí para enfrentar Marrocos, Escócia e tudo mais até mais para frente. Então, vamos partir aqui do 4-2-4, né? Então, Alisson, Magalhães, né? Provavelmente vai estar vindo aí pro time titular agora que ele voltou da final, né? Marquinhos, Ibanez no lugar do Wesley que se machucou, isso vai mudar um pouco a característica, né? Na hora de atacar. Douglas Santos, provavelmente titular, né? Tá, acho que em uma forma física melhor do que o Alexandro. Aí a gente vê com Casemiro, Bruno Guimarães, Rafinha, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e Luiz Henrique, né? Só para passar nos titulares aí. E aí, então, partindo aqui da saída de bola do time com bola, aqui na formação fluida, a gente vem com Marquinhos e Magalhães, aqui normal, padrão, nada de muito diferente. E aí a característica aqui vai mudar, porque, né? O Wesley costumava jogar bem mais pra cá, né? Eu coloquei ele aqui até nos testes que eu tava fazendo, mas aí como ele se machucou, a gente faz essa alteração aqui, né? Deixa o Ibanez um pouco mais defensivo, né? Segura ele, deixa como lateral mesmo com um zagueiro defensivo. Isso vai fazer que muitas vezes na saída de bola, o Ibanez fique junto com o Marquinhos e o Magalhães formando uma linha de 3. E aí o Douglas Santos do outro lado como zagueiro ofensivo, ele acaba subindo mais, né? Ele vai ter mais liberdade. Antes, quando era com o Wesley, eu deixava ele até como um zagueiro defensivo, né? Muitas vezes a saída de bola da seleção é estruturada com 3, né? Atrás dos 2 zagueiros mais um lateral. Mas aí aqui no caso a gente vai estar colocando o Douglas Santos como zagueiro ofensivo para ele ter liberdade para subir, né? Já que o Ibanez vai ficar um pouco mais. E o Vinícius Júnior, ele vai ter uma dupla, né? O Douglas Santos vai apoiar o Vinícius Júnior nessa subida, tanto por dentro quanto por fora. Eles vão trocar bastante, fazer bastante dobradinha para confundir a marcação adversária pelos lados, né? Aí aqui no caso o Bruno Guimarães, ele tá até um pouquinho mais recuado como orquestrador, né, para começar essas jogadas mais de trás como é característica dele. Isso é um pouco mais inspirado ali quando o Wesley tava, né, no time titular, que ele subia mais e aí o Guimarães ficava um pouco mais na base da jogada. Se vocês acharem mais interessante como o Ibanez vai ficar um pouco mais, colocar ele como um meio versátil e subir ele aqui, né, como um box to box para pisar mais na área, também fica bem interessante. E o Casemiro como destruidor, né? Não como primeiro volante, para ele não baixar entre os zagueiros, que é uma coisa que ele não está fazendo. Ele está se posicionando um pouco mais à frente, ele entre linhas, né? Se colocando para um passe mais à frente. Ele sempre costuma buscar muito jogo para frente, né? O Casemiro ele tem um pouco de dificuldade nesse jogo mais para trás aqui, né? Então ele costuma ficar um pouco mais pra frente, você deixa ele como destruidor, ele não vai baixar tanto e ele se posiciona muito bem. Eu gostei bastante de jogar, ajuda até nas ligações diretas, ele não dá tanto passo pra trás, nem passo nem passe, né? Ele não se movimenta pra trás, passes pra trás, não, é mais passe pra frente e passos pra frente. Pode até eventualmente pisar na área na situação de contra-ataque e tudo mais. E a gente vem pra situação aqui dos falsos 9, né? Uma dupla de falso 9 nesse 4-2-4. Rafinha e Matheus Cunha, os dois vão estar recuando bastante. Vou colocar até alguns lances aí para vocês verem bastante, principalmente a movimentação do Rafinha, baixando até como um meia atacante, né? O Matheus Cunha um pouco mais à frente, fica nessa tática, ele como os dois como armador criativo. Mas pode até colocar um puxa-marcação no Matheus Cunha se quiser que ele baixa mais aqui até pelo lado esquerdo, caindo mais pelo lado junto com o Vinícius Júnior e fica uma trinca interessante. Douglas Santos, Matheus Cunha e o Vinícius Júnior. Eu deixei como armador criativo, mas como eu falei, podem fazer os testes aí como vocês acharem melhor. E aí nas pontas, né, Luiz Henrique e o Vinícius Júnior como ala produtivo, para ficarem mais abertos, né? Já que o Ibanez não vai fazer tanto corredor, Douglas Santos vai começar mais da base da jogada. Durante a construção das jogadas do Douglas Santos ele vai subir, vou colocar alguns lances aí também para vocês estarem vendo como funciona na prática. Mas no início das jogadas ele começa na base, então para ter jogadores abertos ali a gente coloca os pontas como ala produtivo e a amplitude do campo acaba ficando mais por conta deles, né, na seleção.
Aí na fase defensiva, 4-4-2, não é básico, né? De um 4-2-4 você vem pro 4-4-2, que é até natural, com uma especificidade, falaram meio complicada, mas a seleção tá fazendo isso, né? Pra manter o Vinícius Júnior um pouco mais adiantado, o Matheus Cunha é quem tá baixando pela meia esquerda, né? E aí até por isso eu já passo até pra característica defensiva até antes, que, por contexto, né, pra fazer sentido, eu coloquei compressão na frente, centro e tradicional. Aí por que aqui o tradicional? A seleção muitas vezes marca mais à frente, até por isso a linha tá um pouco mais alta. Mas aí no caso o tradicional, por quê? Em vez do jogador ir pra cima, ele fica no tradicional aqui. Por quê? Ele dá um passinho mais atrás pra não ficar esse vão na transição defensiva. Porque você tá aqui com o Matheus Cunha aqui no meio, Vinícius Júnior, o time vai e perde a bola. Se todo mundo for pra cima, vai ficar bagunçado na hora de voltar. Então deixa o time... Pode até ser, se achar interessante, colocar um pressão ofensiva aqui, né, pro time fazer aquela pressão, mas eu preferi jogar até assim, eu coloco o time no ofensivo, né, com aquela barrinha vermelha, e aí fica bem interessante de estar jogando assim, que o time vai ficar mais agressivo, mais ofensivo, mas o tradicional aqui é pra, nesse lado esquerdo, não ficar um vão, o time tá protegendo ali a linha de passe sem ficar se expondo tanto, né, é uma pressão ofensiva que o time faz quando perde a bola, mas de um jeito mais organizado, né, até porque o Ancelotti não tem muito histórico de expor muito o time, né, de fazer pressão extrema. Tem aquela pressão pós-perda, mas ali não conseguiu roubar a bola 5, 6, 7 segundos ali, aquela coisa padrão, o time dá uma recuadinha e se defende num bloco mais médio, até baixo, dependendo da situação, igual quando começou a ganhar do Egito. Deu uma segurada ali, sem ser tão agressivo, os times do Ancelotti não se forçam a ser tão ofensivos ali quando não estão precisando do resultado. Então passei um pouquinho aqui na fase defensiva, né, o time um pouquinho mais fechadinho, assim, na parte da densidade, né, para os jogadores não ficarem tão espalhados. 4-4-2 é bom, tá mais denso mesmo aqui nessa parte. E aí na linha defensiva, alta, né, um pouco mais alta como eu falei. Acho que aqui não tem muito mais o que falar, acho que eu passei um pouquinho bem aqui. E aí na instrução ofensiva, posse de bola, passe curto, né, jogadores se aproximar bastante, aquela posse de bola um pouco mais trabalhada, não sendo exagerada, né, porque o 4-2-4 você não consegue, assim, forçar tanta posse de meio campo, é uma coisa às vezes até um pouco mais direta, como o Ancelotti quer, né? Um ataque mais pelo lado, amplo aqui, né? Mais padrãozinho, os times tendem a atacar mais pelos lados. Flexível, não é jogo posicional, né? É o jogo funcional que o Ancelotti trabalha bastante. E alcance do apoio mais baixo, para os jogadores se aproximarem mais, não se projetarem tanto, se forçar tanto, fazer movimento para frente. Procurar mais se aproximar na base da jogada. Instruções avançadas, então, vai ser com falso 9 e rotação de alas. Falso 9 ali mais óbvio, né? A gente coloca os dois jogadores de frente como segundos atacantes, como esse o Matheus Cunha e o Rafinha. E com armadura criativa. Então o falso 9 vai fazer eles se movimentarem bastante para trás. E aí os jogadores ali, o Luiz Henrique, o Vinícius Júnior até ocupam bastante esse espaço. Às vezes faz o facão ali para receber na frente. Bem interessante, como eu falei, né? Tá deixando alguns lances passando aí, que é bem interessante essa questão do falso 9 com rotação de alas, né? Que é uma coisa que eu uso bastante. O pessoal até pergunta por que eu uso tanto. É uma coisa que eu gosto bastante, né? Pra fazer muita manutenção de posse de bola. Então, principalmente pro Rafinha e pro Matheus Cunha, explicar aqui pra vocês mais ou menos o contexto que eu uso, né? Como eu costumo usar o meu pensamento com rotação de alas junto com o falso 9. Porque aí os jogadores, em vez de eles fazerem só isso aqui, normalmente se você deixar só falso 9, eles vão fazer só esse movimento para trás. Agora quando você deixa ele com rotação de alas também, como vocês vão estar vendo em alguns lances aí, o Rafinha, por exemplo, em vez de ele fazer só isso aqui, ele pode fazer isso aqui. Ele pode circular por toda essa região. Porque a rotação de alas faz, por exemplo, a bola está por aqui, vamos supor que está com o Ibanez. O Rafinha faz esse movimento para o lado. De rotação de alas ele pode baixar por aqui, pode aparecer mais por aqui assim e tal. Às vezes o Luiz Henrique baixa por aqui e o Rafinha vai aparecer por aqui. Então sempre quando você estiver jogando pelo lado do campo, né, até como a área de ataque é ampla, você vai atacar bastante pelo lado do campo, como a seleção brasileira vem fazendo, né. E aí até me perdi aqui. Você não vai ficar sem opção, você não vai ficar fechado, você não vai ser forçado a jogar pro meio buscando o Rafinha aqui só no meio, só no meio, só no meio. Os jogadores vão baixar pelos lados aqui, o Bruno Guimarães vai ajudar a fazer saída, por exemplo. Ocasionalmente o Ibanez subiu, o Bruno Guimarães vai vir baixar aqui, tá como orquestrador, ele baixa, sempre ajudando pelos lados do campo. Isso que o rotação de alas faz. O pessoal pergunta bastante, porque eu uso bastante, eu gosto realmente. Acho que sempre dá uma dinâmica muito boa, não fica uma coisa tão previsível. Jogadores trocando bastante de posição, né? E acredito que no mais seja isso. Explicaçãozinha mais rápida aqui desse 4-2-4 do Ancelotti, desse
estilo de vídeo um pouco mais diferente, voltando quase que para as origens aí do canal. No começo eu fazia bastante isso. Os vídeos que mais visto que pegou aí foi o City do Guardiola, né? Aí bem no comecinho do canal, ainda até a voz já deve estar diferente. Mas aqui na correria, uma coisinha mais rapidinha pra ver se funciona, né? Se fica um estilo, se eu consigo editar pra deixar dinâmico ou não. E aí, como eu falei, vocês vão passando aí o feedback. Acho que eu falei bastante, até mais do que eu esperava. Mas é uma passadinha rápida aí na seleção do Ancelotti. Deixa aí no comentário o que vocês acharam, né? E tal, tô até meio sumido. Peço desculpa, até postei pro pessoal aí, quem não viu a correria tá grande aqui. Coisa de trabalho, estudo e tudo mais aí. Agradeço a compreensão de todos aí. O pessoal entende a situação, sempre tá desejando melhor aí pra mim. Sempre estão mandando mensagem aí de apoio. Agradeço a todo mundo aí. Sempre tá dando apoio, mandando uma mensagem, seja aqui no YouTube, seja no Instagram, seja lá no Discord. O pessoal tá sempre... Eu falo que às vezes não consigo postar e tal, às vezes a tática que o pessoal pede. Mas aí vocês sempre são muito compreensivos, sempre agradeço aí toda a atenção, todo o apoio aí. Se não fosse vocês, não teriam por que ter canal, sempre falo isso, né? Pra vocês. Se não tivesse quem assistir, não teria, né? Porque eu tá postando e vocês estarem sempre apoiando, sempre tá motivando, sempre tá entendendo o meu lado também. Sempre gratidão aí. Mais de 1.300 inscritos aí no canal, coisa que eu fico muito feliz de ter conseguido, né? Pode não ser aquele canal grande e tal, o cara tem 1 milhão de inscritos, pá, mas pra mim, cada um de vocês está sempre comentando aí, sempre tá motivando, né? Tanto que o pessoal sempre tá pedindo muita tática, então até por isso, né? Venho aqui, vou tentar tá trazendo algumas táticas da Copa do Mundo. Aí eu já tô com ideia da França, a França também tá jogando no 4-2-4, pelo que eu tô olhando com o Dembélé e o Mbappé no meio. Eu vou tentar tá trazendo esse panorama geral aqui, tentar trazer um pouco da gameplay também, um pouco de menu, um pouco de tática mesmo, né? E tá tentando voltar aos pouquinhos com o canal aí, enquanto pelo menos a faculdade tá parada. Tá tentando trazer sempre essas novidades aí pra você, principalmente pra vocês, né? Principalmente com essa questão da Copa do Mundo. Então agradeço o apoio de todo mundo aí. Puderem estar deixando um comentário, o que vocês acharam aí desse estilo aqui meio diferente do conteúdo, o que vocês estão esperando da seleção pra Copa. Todo tipo de interação aí, vocês sabem que eu tô sempre respondendo aí, gosto de trocar ideia sobre o futebol sempre, né? Gosto muito. De toda forma, né? Seja futebol brasileiro, europeu, Copa do Mundo, então fica sempre à vontade aí para tirar dúvida, até sobre a tática do jogo, sobre essa específica que eu postei, sobre o canal, tudo mais. Fiquem à vontade aí que eu tô sempre aberto para conversa aí nas comentários do YouTube, no Instagram, tá sempre aí vocês conseguem achar alguma parte aí do canal, aquela parte do sobre e tudo mais. Mas agora eu já falei demais, então é nóis. Quem puder tá deixando a curtida, feedback, é nóis. Agradeço aí, rapaziada. Tamo junto.